Olá, no vídeo de hoje vamos ver como fazer uma análise quantitativa preliminar de ações. Eu sou Gustavo Machado, sou analista de investimentos CNPI e consultor de valores imobiliários. Vamos ao vídeo. Vamos lá então. Mas antes de começar, lembra de se inscrever no nosso canal, marcar o sininho para receber as notificações e passar a acompanhar o nosso conteúdo, tá bom? Então separei aqui duas ações, a PRIO 3, né, a PetroRio, e a Petro 3, que é a ação da Petrobras. Então, essa análise, né, por múltiplos é interessante de fazer ela comparando empresas do mesmo setor, do mesmo ramo de atuação. Tá? Então, se pegar duas ações muito diferentes, por exemplo, PetroRio e Magazine Luiza, são operações muito diferentes, então os números são muito divergentes, né? Não tem como comparar isso. Né? Então, eu escolhi essas duas empresas porque a Petrobras é uma das empresas mais famosas, PetroRio também está em voga há bastante tempo já no mercado, o pessoal tem operado bastante com essas ações, né? E por isso eu escolhi elas, tá bom? Eu utilizo aqui, né, como ferramenta inicial, né, o Fundamentos, que é esse site aqui, então é um site bem conhecido, né? Ele tem informações sobre ações e sobre fundos imobiliários, então você coloca aqui o ticker, né, e pesquisa de qualquer ação que você queira analisar, tá? Então, começando aqui por PRIO, o que eu gosto de analisar inicialmente, tá? Eu começo vendo as margens da empresa, então a margem bruta, que é basicamente quanto dessa empresa, né, da receita dela, que fica de lucro após os custos das mercadorias, os serviços vendidos, né, basicamente. Então, é quanto que ela está gerando de lucro bruto, né? Margem EBIT ou margem operacional é bem parecido, né? Mas aqui são incorporados os custos gerais, administrativos, né? E, enfim, os outros custos que são da operação da empresa, né? sem contar impostos, taxas, no caso juros, né? De amortização e tudo mais. Então, essa é a margem operacional ou margem EBIT. Depois, a margem líquida, muito importante. A margem líquida é a relação do lucro líquido, né? Com a receita, ou seja, quanto da empresa, quanto da receita da empresa que está ficando como lucro lá no final do balanço, basicamente, né? Então, aí entra depreciação, amortização, juros da dívida, tanto os pagos quanto os recebidos, né? E dá para ter uma ideia, né, se a empresa é lucrativa de fato ou não. Então, eu gosto de utilizar esses três indicadores. E aí a gente comparando, vamos lá na Petrobras, comparar, né, a gente vê que as margens da PRIO são melhores que da Petrobras, né? Então 57, 48, 42, 50, 30, 23. Então, ambas as empresas são margens bem altas, né? Mas da PetroRio tem margens melhores. Depois eu gosto de ver indicadores de rentabilidade. Então o ROIC, que é um indicador amplamente utilizado, né, que é basicamente o retorno sobre o capital investido. Então, ele considera os ativos menos caixa e disponibilidades ali, né, para ver caixa e equivalente caixa, né, para ver o quanto que a empresa está gerando para cada real investido na operação da empresa, para cada real do ativo, né. Então, se o ROIC é de 30%, ou seja, para cada real que tem lá investido na empresa, ela retorna 30 centavos de retorno, né, de rentabilidade. Também eu gosto de utilizar o ROE. Né? O ROE ele é o retorno sobre o patrimônio líquido, ou seja, o retorno sobre o capital dos sócios, né? Para ver quanto que essa empresa está gerando para os seus acionistas, para os seus investidores, basicamente. E o raciocínio é o mesmo. Então, para cada real investido, né, no patrimônio líquido da empresa, no capital social, ela retorna aí 20 centavos. Né? Então, se jogar para 100, são 20, para 1.000, são 200, enfim. Então, basta ajustar a escala, né? Depois, esses indicadores mostram, então, se a empresa está gerando valor para os sócios, gerando valor em cima do capital que ela possui. Depois, índice de liquidez corrente. Quanto mais alto, melhor. Porque isso daqui quer dizer o que a empresa tem de caixa e equivalente de caixa, menos dividido por aquilo que ela tem de dívida de curto prazo, ou seja, para até um ano. Então, vamos supor que a empresa precisa pagar todas as dívidas hoje, ela vai ter dinheiro, porque ela tem R$ 5,62 para cada R$ 1 de dívida que ela tem lá. Então, ela consegue pagar a dívida e ficar no verde, né? Ficar no positivo. Então, esse número aqui, se ele for menor que 1 é preocupante, se ele for muito próximo de 1, está teoricamente ok, né? Quanto maior, melhor, né? Também é interessante cuidar para, se a empresa tem muito caixa, provavelmente o custo de oportunidade dela ter caixa
é complicado, depende muito da operação da empresa, né? Tem empresas que requerem um caixa maior, outras não, enfim, isso varia muito, tá? Depois, dívida sobre o patrimônio líquido. Isso aqui é dívida bruta sobre o patrimônio líquido. Faz referência, né, à estrutura de capital da empresa. Se essa empresa está alavancada, se ela está endividada ou não, né, se ela está tomando dívida para alavancar sua atividade. Então, basicamente, a dívida bruta, né, que é esse item aqui, né, que a gente vê no balanço patrimonial, sobre o patrimônio líquido, né, que é esse número aqui. Então, esse número, quanto mais baixo, melhor, né, porque quer dizer que o patrimônio líquido, né, se for abaixo de 1, quer dizer que o patrimônio líquido é maior do que a dívida, ou seja, a empresa está numa situação financeira boa, tem uma estrutura de capital com mais equity, né, ou seja, com mais dinheiro dos sócios, mais ações, do que dívida, né? Então debêntures, títulos, enfim. Né? Então, esse número, quanto mais baixo, menor, mas também não necessariamente, porque se uma empresa não tem dívida, às vezes não é tão bom assim. Né? Se a empresa tem uma atividade lucrativa, como a gente viu, e tem uma atividade rentável, né? Ela está conseguindo gerar valor sobre o ativo, principalmente, vale a pena ela alavancar e pegar dívida para ter um retorno maior no longo prazo. Né? Então, se a empresa não tem dívida nenhuma, teoricamente, financeiramente ela está muito bem, mas ao mesmo tempo, será que ela está gerando tudo que ela pode gerar? Então, é bom a empresa ter um pouquinho de dívida ali para alavancar o seu negócio, né? Para conseguir ter um retorno maior. Agora, se ela tem muita dívida, né? Esse número aqui está acima de 1 ou muito acima de 1, né? Aí é preocupante. Né? Lembrando, só recapitulando aqui essa parte, né? Das margens, quanto mais alto, melhor. ROIC, quanto mais alto, melhor. Liquidez corrente também. E dívida sobre o patrimônio líquido, quanto mais baixo, melhor. Mas o ideal é que tenha alguma coisa ali, seja muito próximo de... Se isso aqui for 1, quer dizer que a empresa se capitaliza metade com equity e metade com dívida. Ou seja, ela tem metade do seu balanço ali, metade do seu ativo é representado por dívida e a outra é financiado através de dívida, de capital de terceiros, e a outra metade de capital próprio, que é o dinheiro dos sócios, dos acionistas. Vindo para a coluna do meio aqui, aí indicadores de preço, basicamente, né? Preço-lucro e preço sobre o valor patrimonial. Então, o preço-lucro é o tempo, né, em anos, que é o lucro que aquela empresa gera por ação, vai pagar o preço de uma ação. Então, basicamente, se ela tem um lucro por ação de 1,51 e tem um preço de ação e a cotação da ação está 26,28, ela vai demorar 17 anos para que o lucro por ação compre uma ação, pague uma ação a valores de hoje e a valores do último balanço patrimonial da empresa, basicamente. Né? O PVP é o preço sobre o valor patrimonial da ação. Então, o valor patrimonial da ação é basicamente o patrimônio líquido dividido pelo número de ações em circulação. Então, se esse número está muito alto, né, ele é preocupante, porque se o PVP estiver próximo de 1, quer dizer que tudo que você está comprando, né, do patrimônio da empresa, pelo preço da ação, ele vale aquilo ali, ela está com o valor justo, né, o valor exatamente justo. Se esse valor está abaixo de 1, quer dizer que ela está muito descontada, ela está descontada. Você está comprando ativos, né, como se a gente pensar num carro, se a gente estivesse comprando um carro pelo valor abaixo da FIP. Né? Se ela está 3,5, significa que está bem acima do valor patrimonial. Ou seja, se você estivesse comprando um carro, aqui nesse caso, você estaria comprando o carro por 3 vezes o valor que ele vale, que a FIP dele vale de fato. Né? E aí comparando as duas empresas. Então o PL da Prio é 17,4, o PL da Petrobras é 4. Então a Petrobras nesse sentido está muito melhor. Quanto menor o PL, melhor para a empresa. Tá? Melhor quer dizer que essa empresa está gerando mais lucro, né, teoricamente, ali, de acordo com o preço da ação atual. E o PVP da Petrobras com 1,13, então está bem baixo, está, né, quase muito próximo do valor justo, enquanto o da Prio está 13,50, ou seja, não está tão descontada quanto a Petrobras. Tá, ok? Outro indicador que eu gosto muito de olhar é o EV/EBITDA. Isso daqui, EV é Enterprise Value, que é basicamente o valor da empresa, o valor de mercado da empresa. Né? Então, considerando a cotação vezes o número de ações, né, o número de ações em circulação, que está aqui. Ó. Então, esse número vai representar lá esse valor de mercado aqui de 23 bi. Né? Então, dividindo isso pelo EBITDA, que no Brasil chama de LAGIDA, que é o lucro antes dos juros, impostos, depreciações e amortizações, basicamente. Né? Então, é o EBITDA, Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. O EV/EBITDA representa quanto tempo o lucro da empresa vai pagar
o valor da empresa, basicamente. O quanto que o caixa que está sendo gerado pela empresa paga o valor da empresa, né? Então, isso daqui em tempo. Então, em 7 anos, tudo que a empresa está gerando, ela poderia se comprar em 7 anos, né? Basicamente, com a ação a preço de valor atual, né? Com essa quantidade de ações e com os dados do último balanço divulgado, né? Basicamente. Então, é muito interessante ver esse número aqui também, que ele permite, inclusive, comparar empresas de diferentes setores, né? Então, você vê o EV/EBITDA da Prio está de 7,32, da Petrobras está 2,70, ou seja, em 2 anos a Petrobras gera fluxo de caixa para pagar ela por inteiro, né, basicamente. Então tem números muito bons aqui a Petrobras. Também então o EV/EBITDA, quanto menor, melhor, né? O menor esse número aqui, melhor. PL, quanto menor, melhor. E o PVP também, tá? Então esses indicadores aqui são bem interessantes de se analisar, certo? Outro indicador interessante é o dividend yield. Então a gente vê aqui que a Petrobras tem um dividend yield de 14,5, ou seja, ela está distribuindo bastante lucro aos seus acionistas, e se o objetivo do investidor for receber dividendos, essa é uma grande empresa, né? Enquanto isso, lógico, a Petrobras já é uma empresa sólida, consolidada e tudo mais, enquanto isso a Prio tem 0 de dividend yield, ou seja, a Prio provavelmente está reinvestindo o seu lucro, né? Ela está pegando o lucro e está comprando mais ativos, está melhorando a sua operação, como é o caso, né? A Prio na semana passada comprou aí campos de exploração da própria Petrobras, né? Então, um dividend yield baixo quer dizer, não é necessariamente ruim, quer dizer que a empresa está em crescimento, ela está reinvestindo o dividendo na própria operação porque ela entende que isso seja lucrativo, né? Que ela entende que isso vai dar retorno. Enquanto isso, uma empresa com dividend yield muito alto quer dizer que, olha, a gente tem operação aqui, mas não quer aumentar. Talvez não tenha uma propensão tão grande assim a ter um crescimento, e isso, logicamente, vai refletir na cotação da ação. Até porque sempre que a empresa paga dividendos, né, a cotação da ação ela sofre uma variação para baixo, né? Então, aqui tem uma diferença de fato, né? Uma empresa de valor, que seria a Petrobras, né? Considerando que ela está descontada aqui, tem um PL mais baixo e tudo mais, uma empresa de valor e pagadora de dividendos, ou seja, já é uma empresa consolidada no mercado, ela já tem sua posição garantida, né? E ela está pagando dividendos aos seus acionistas. Enquanto isso, a Prio é uma empresa de crescimento, é uma empresa que busca, né, ter retornos aí, né, aumentar a sua operação, aumentar a sua margem de lucro, aumentar tudo, né, e alavancar, se possível, para ter o retorno maior aí, né, de lucro, de receita e seus números de forma geral, né? Isso vai refletir diretamente na cotação. Então, apesar de serem empresas do mesmo setor, né, ou seja, petróleo, gás e biocombustíveis, de exploração, refino e distribuição, então a gente vê que as duas são iguais, né? Elas estão em momentos diferentes. Então, a Petrobras é uma empresa que tem vários anos, já está consolidada, enquanto a Prio é uma empresa mais nova que está expandindo a sua operação, né, para chegar, talvez, no patamar da Petrobras em alguns ou em vários anos, né? Depois daqui, né, beleza, fiz essa análise, qual que é melhor, qual que seria a recomendação aqui, lembrando que isso aqui não é recomendação de investimento, né? Então, olhando esses números, tem que ver aquilo que faz mais sentido para o investidor, né? Dependendo disso aqui, prefiro uma empresa de valor, né, que está mais descontada, no caso, está mais descontada e que paga dividendos. O investidor vai investir em Petrobras, é uma empresa mais sólida. Ou não, quero assumir um pouquinho mais de risco, né? Comprando uma empresa que não está tão descontada, né, está um pouquinho mais cara, que não paga dividendos, mas que talvez vai ter um crescimento de cotação, né, vai ter um aumento aí, um ganho de capital expressivo. Então, o investidor deve ir para a Prio 13. Então, basicamente, essas são as duas premissas aí. Sempre tem que olhar qual é o objetivo com aquele investimento. Mas a partir daqui, né, vendo, as duas empresas têm situações financeiras muito boas, tá? As duas são boas para comprar, são apenas detalhes entre elas. O investidor, a partir disso, teria que ir para uma análise mais detalhada de cada uma. Por exemplo, Petrobras tem uma situação financeira boa, está descontado, né, está um valor justo ali, muito próximo do valor justo, mas ela é uma empresa estatal, então existem riscos aqui, né, que não são inerentes à atividade, à governança da empresa, à gestão, enfim, e sim questões governamentais de política, né, questões políticas aí que envolvem, então acaba aumentando o risco desse tipo de investimento, enquanto a Prio é uma empresa privada, né, de capital aberto e tudo mais, que teoricamente aí
ter um risco menor, né, nessa questão política. Tá? Então, a partir daqui, de uma análise preliminar quantitativa, a gente viu que as duas empresas estão em situações boas, né, de margens, de endividamento, de lucro, de receita, enfim. A gente partiria para uma segunda etapa, que é a análise qualitativa, ou seja, verificar quem são as empresas, o que elas fazem, onde estão atuando, quais são as vantagens competitivas, as vantagens comparativas entre elas, né? Como é que é a governança corporativa, a empresa familiar ou não é uma empresa pública, né? Ou não é. Então, no caso, a Petrobras tem esse risco político um pouco mais aflorado em relação à PRIO, né? Então, isso tem que ser levado em consideração. Como é que está o futuro da empresa? O que o conselho está vendo para o futuro da empresa? Né? Quais são os objetivos da empresa de curto, médio e longo prazo? Então, isso a gente tem que entrar no site do RI, né, da relação com investidores de cada uma das empresas, pesquisar, ver tudo certinho, né? Mas isso é assunto para um próximo vídeo, tá bom? Espero que tenha ficado claro, né? Então, lembrando, as margens, a lucratividade da empresa, se ela é lucrativa ou não, e a margem. Aqui nós vimos empresas com margens altas porque são setores com grandes barreiras de entrada, ou seja, o custo para explorar petróleo, enfim, a escassez que tem de petróleo é muito grande, então não é qualquer empresa que sai por aí explorando e vendendo petróleo, né? Enquanto isso, né, empresas, por exemplo, do varejo, tem margens muito baixas, porque a concorrência é muito grande, né? É muito fácil de criar um e-commerce, criar uma nova loja, um novo site e tudo mais, então as margens são menores, né? Então, muito importante utilizar as margens, o ROIC, né, o retorno sobre o ativo, o retorno sobre o capital investido, o capital que foi investido na operação daquela empresa, o ROIC, que é o retorno que ela gera para o sócio, né, para os seus acionistas, a liquidez corrente, que é o indicador aí de como está a situação financeira de curto prazo da empresa, se ela consegue cumprir as suas obrigações de curto prazo, a dívida sobre o patrimônio líquido, para ver a estrutura de capital da empresa, se ela está muito endividada ou não, ou se ela tem dívida ou não, né? Que é saudável a empresa ter dívida se a atividade dela for lucrativa, né? For rentável. Depois, PL e PVP, que são indicadores de preço, lucro e preço sobre o valor patrimonial, né? Para ver se a ação está descontada, está cara em relação aos seus concorrentes, né? Aos seus pares aí no mercado. Depois, dividend yield, né? Se for o objetivo do investidor receber dividendos, ele procura, então, empresas com dividend yield maior, mas lembrando que se a empresa tem um dividend yield, provavelmente ela está investindo menos na sua atividade, porque ela já chegou no estágio aí de maturação avançado, né? Ou seja, ela já está consolidada no mercado, ela não quer mais expandir sua operação. Enquanto isso, empresas que não têm dividend yield, como é o caso da PRIO, provavelmente ela está em crescimento, ela está buscando novas expansões, novas operações, fazendo fusões, aquisições e esse tipo de atividade para expandir sua operação, porque ela vê muito lucro nisso, né? Vê uma propensão muito grande em ganho. E, por último, aí, bem importante, né, o EV/EBITDA, que é para ver se a geração de caixa dessa empresa ela está boa, está saudável, está condizente ali com o mercado e quanto tempo ela levaria, né, considerando o valor de mercado atual, quanto tempo ela levaria para se pagar, né, para reaver esse investimento em anos, né? Basicamente é isso. Então, se você gostou, deixa o like no nosso vídeo, né? Se tiver dúvida, alguma questão, pode comentar aqui, pode entrar em contato no nosso Instagram, que estamos à disposição, tá bom? Até o próximo vídeo.